Eleições 2022. Candidato faz comparação com Ayrton Senna em propaganda eleitoral no Rio Grande do Sul e vira motivo de críticas em todo o país. O rádio no Brasil comemora 100 anos nesta quarta-feira e o podcast Cafezinho trará um breve resumo sobre esse meio que revolucionou a comunicação. E ainda, especial de 50 episódios do podcast Cafezinho é finalista da etapa pernambucana do 9º Prêmio Sebrae de Jornalismo, além das outras notícias da semana em nosso Cafezinho Expresso. Por isso, se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente. De volta ao nosso dia e horário tradicional e no ar em mais de 20 plataformas de streaming de áudio, além dos nossos canais oficiais no YouTube e Rumble. Trazido a você pela Anchor, a maneira mais fácil de fazer seu podcast. Baixe agora o aplicativo disponível nas versões para Android e iOS. E Feature Points. Seja recompensado baixando jogos e aplicativos para usar em seu celular. Use nosso código exclusivo e garanta de quebra 50 pontos. A quem nos acompanha pelo YouTube e Rumble, o link está na descrição deste vídeo. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor, e este é o podcast Cafezinho. Desde já eu agradeço a você que me acompanha pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Começamos essa edição fazendo 2 importantíssimos registros. O primeiro é de que, graças a você aí do outro lado, estamos entre os podcasts mais ouvidos do Brasil na Apple Podcasts. O levantamento feito pela empresa de tecnologia Chartable, especializada em análise de podcasts, aponta que já estamos entre os 250 mais ouvidos do Brasil na plataforma, no segmento de comentário de notícias. Na quarta-feira, quando esse levantamento saiu, ocupávamos a posição de número 175. Essa lista é atualizada toda semana. É a primeira vez desde que nossos episódios passaram a ser transmitidos na Apple Podcasts em junho de 2021 que figuramos entre os mais ouvidos do país na plataforma. Ficamos, inclusive, à frente de podcasts produzidos por gigantes do jornalismo mundial, como as emissoras americanas Fox News, Bloomberg, além dos jornais The Intercept, o espanhol El País, o italiano Corriere della Sera e o canal português SIC. O segundo registro importante é de que, pelo segundo ano consecutivo, o podcast Cafezinho está entre os finalistas da etapa pernambucana do Prêmio Sebrae de Jornalismo. O nosso especial de 50 episódios sobre o empreendedorismo no Brasil nos últimos 50 anos, que foi veiculado em 21 de maio, é um dos 3 trabalhos selecionados pelo júri técnico do prêmio para concorrer na categoria áudio. Concorremos novamente com trabalhos do portal Leia Já e da Rádio Jornal do Recife. Nas demais categorias, também concorrem trabalhos da TV Asa Branca, afiliada da Globo em Caruaru, além dos portais Culturama, Yahoo Finanças e UOL. Os vencedores da etapa pernambucana do Prêmio Sebrae de Jornalismo serão conhecidos numa cerimônia que será realizada no dia 14 de setembro na sede do Sebrae Pernambuco, no Recife. No ano passado, vale lembrar, fomos finalistas e conquistamos o 3º lugar na categoria áudio com o especial Empreendedorismo. Registros feitos, vamos seguir com o podcast Cafezinho e as notícias das eleições 2022. Um candidato a deputado estadual no Rio Grande do Sul virou motivo de chacota e de muitas críticas desde a última terça-feira. Claudiomiro Piazza Rodrigues, mais conhecido como Cláudio Cavalo do MDB, aproveitou seu pouco tempo na propaganda eleitoral para chamar a atenção dos eleitores. O problema foi em como ele resolveu fazer isso. Cláudio fez uma referência infeliz ao piloto Ayrton Senna, dizendo, abre aspas, "Não quero ser o Ayrton Senna da política. Não me deixe morrer na curva." Fecha aspas. Ayrton morreu após bater seu carro numa curva do circuito de Imola, na Itália, em 1994.
Esse fez jus ao apelido Cavalo. Não demorou muito para ele viralizar em todas as redes sociais possíveis e ser duramente criticado pelo comentário, no mínimo, infeliz e até desrespeitoso. Ao portal UOL, o candidato disse que não teve a intenção de desrespeitar a memória do piloto e que ele é seu ídolo. Putz, imagino o que ele diria se não fosse. Sobre as críticas, ele disse que talvez tenha ocorrido um erro de interpretação ou de comunicação, que a intenção dele foi de dizer que não adianta lutar, tendo trabalhado pelo povo até aquele momento. Se o povo não votar nele, o trabalho não terá fruto. Aí é como se tivesse morrido politicamente nas palavras do candidato. Vamos lá. Até por lidar com comédia há quase 10 anos eu posso falar sobre isso. Existe tempo e lugar para se fazer piada, seja ela mais leve ou mais pesada. Propaganda eleitoral não é nem de longe lugar para se tentar fazer qualquer gracinha. Político não tem que tentar fazer piada, isso é atribuição de comediante. E tudo ficou ainda pior, porque passou em TV aberta e no rádio, sendo pago com dinheiro público. E para vocês verem como essa fala foi pesada, até o Léo Lins, comediante conhecido por fazer o humor negro, se manifestou contra o candidato. O podcast Cafezinho volta em instantes. Mesárias e mesários são peças fundamentais para as eleições 2022. Assim funciona a democracia. Construir o país que você quer também depende da sua atitude. Quer ser parte da solução? Seja mesária ou mesário nas eleições. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. Com você, a democracia fica completa. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Você aí que está me ouvindo, tem vontade de fazer seu próprio podcast, mas não sabe por onde começar? Como fazer, como editar, nem como distribuir? Eu tenho a dica perfeita para você. O Anchor é uma plataforma do Spotify onde você pode produzir seu podcast de uma forma simples e gratuita. Lá você encontra algumas ferramentas de gravação de áudio, um catálogo de músicas livres de direitos autorais que você pode usar como músicas de fundo em seus episódios, pode adicionar sua própria logomarca e o melhor, seu podcast pode ser distribuído em gigantes das plataformas de streaming com alcance mundial, como o próprio Spotify. E ele ainda pode ser monetizado. Tudo isso sem você pagar nada. Gostou? Acesse agora anchor.fm ou baixe o aplicativo nas versões para Android e iOS em seu celular. E comece agora! O próximo passo para você ser ouvido por todo mundo começa aqui. Vale lembrar que Anchor se escreve A-N-C-H-O-R. Anchor, o jeito mais fácil de fazer seu podcast. Eu preciso ter informações sobre um projeto de lei. Eu quero saber o que o meu deputado está fazendo na Alep. Fica aqui meu registro. Classe tão importante. Mais uma audiência Essa pública. é a matéria. Segunda discussão do projeto. Então baixe agora mesmo o Siga Alep, um aplicativo para smartphone e tablet, feito para você se informar sobre projetos de lei, requerimentos e indicações dos deputados estaduais. E se você tem interesse em alguma matéria específica, também pode seguir a proposta passo a passo enquanto ela é analisada. O Siga Alep é o aplicativo da Assembleia Legislativa de Pernambuco, disponível gratuitamente para iOS e Android. Pode ficar tranquilo, a informação vai até você. De volta com o podcast Cafezinho para trazer um resumo das notícias mais importantes dessa semana em nosso Cafezinho Expresso. Por 5 votos a 2, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral votaram parcialmente a favor de um recurso do Diretório Nacional do PT e multaram a Cooperativa dos Produtores Agropecuaristas do Paraíso, no Mato Grosso do Sul, por propaganda eleitoral antecipada.
A multa de R$5.000 é cobrada por causa de um outdoor colocado em janeiro deste ano, favorável ao atual presidente Jair Bolsonaro do PL, à época pré-candidato à reeleição. Além da cooperativa e de Bolsonaro, o ministro da Cidadania João Roma e uma empresa de locação foram citados na representação do partido aos ministros da corte, que entenderam que a responsabilidade da veiculação do outdoor era exclusiva da cooperativa. Os demais citados foram inocentados neste julgamento. Começou nesta terça o julgamento por parte do TSE dos registros de candidatura a presidente e vice-presidente da República. Até o dia 12, os ministros da Corte terão de avaliar se os 11 candidatos que pediram registro estão aptos a concorrer ao cargo. O primeiro presidenciável que teve seu registro julgado e deferido foi Léo Péricles, do Unidade Popular. Sua vice, Samara Martins da Silva, do mesmo partido, também teve sua candidatura aprovada. Ambos foram aprovados por unanimidade. Além de Léo Péricles, os demais presidenciáveis que já tiveram suas candidaturas deferidas até o momento são Ciro Gomes, do PDT, Simone Tebet, do MDB, Luiz Felipe Dávila, do Novo, Sofia Manzano, do PCB e Vera Lúcia, do PSTU. Como já era de se esperar, Roberto Jefferson, do PTB, teve sua candidatura impugnada por unanimidade pelos ministros do TSE nesta quinta. A decisão veio dias após o Ministério Público Eleitoral ter pedido o impedimento dos repasses do fundo eleitoral ao político, que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 2013 por crimes relacionados ao escândalo do Mensalão. O Mensalão, vale lembrar, foi exposto em 2005, quando Lula do PT estava em seu primeiro mandato como presidente. No entanto, o registro de seu vice na chapa, Kelmon da Silva Souza, e o demonstrativo de regularidade de atos partidários foram aprovados, e o PTB pode apresentar outros candidatos ao Poder Executivo para as eleições deste ano, se assim quiser. Esses novos nomes precisam ser apresentados ao TSE até o dia 11. O podcast Cafezinho trouxe em seu site, no dia 19 de agosto, uma lista com 19 nomes de candidatos a deputado federal e estadual por Pernambuco, que o Ministério Público Eleitoral havia pedido a impugnação de seus registros de candidatura ao Tribunal Regional Eleitoral. O órgão decidiu nesta segunda pela impugnação da candidatura de Glauco Matias de Souza, ou Glauco de Maria do Republicanos, que concorria a deputado estadual. Glauco era servidor do Tribunal de Justiça de Pernambuco e foi demitido em 2017 após um processo administrativo constatar irregularidades em sua conduta como funcionário do órgão. Esse tipo de demissão é punível na lei da ficha limpa, com a inelegibilidade por 8 anos. Os ministros do TRE de Pernambuco entendem que esse prazo só se encerra em 2025. O candidato a deputado estadual Humberto Marreta, ou José Humberto da Silva do Republicanos, também teve seu registro de candidatura indeferido pelo TRE por não estar quite com sua prestação de contas de candidato em 2020, quando concorria a vereador no Recife. Ambos podem recorrer das decisões ao Tribunal Superior Eleitoral. Sobre os 11 candidatos a governador, já tiveram seus registros deferidos até o momento Anderson Ferreira, do PL, Jadilson Bombeiro, do PMB, João Arnaldo, do PSOL e Jones Manuel, do PCB. No caso dos registros de candidatura a governador e vice-governador, os julgamentos são feitos pelos ministros dos tribunais regionais eleitorais de cada um dos 26 estados e do Distrito Federal. Ainda repercute a tentativa de atentado sofrida pela vice-presidente da Argentina na noite desta quinta. Cristina Kirchner teve uma arma apontada para sua cabeça enquanto se dirigia à sua casa em Buenos Aires. Por sorte, a arma que estava engatilhada não disparou. O suspeito preso pela polícia é um brasileiro de 35 anos radicado no país, que trabalhava como motorista de Uber e que já tinha antecedentes criminais. Em nosso canal no YouTube tem uma reportagem falando mais sobre o incidente. É só pesquisar por podcast Cafezinho com William Lourenço. O presidente argentino Alberto Fernandes decretou feriado nacional na sexta,
e classificou o ato como o mais grave desde 1983, quando o país voltou a ser uma democracia. O chefe de gabinete da Casa Rosada, sede da presidência argentina, convocou uma reunião de emergência com ministros. O presidente brasileiro e candidato à reeleição Jair Bolsonaro, do PL, disse que mandou uma notinha lamentando o ocorrido e completou, abre aspas, "Quando eu levei a facada, teve gente que vibrou aí", fecha aspas, numa referência ao ataque que ele, enquanto candidato, sofreu em Minas Gerais nas eleições presidenciais de 2018. A motivação do atentado em Buenos Aires ainda é desconhecida. Nesta quarta-feira se comemoram os 200 anos da independência do Brasil e os 100 anos do rádio no Brasil. Num 7 de setembro, só que em 1922 foi feita a primeira transmissão radiofônica em território brasileiro, o discurso do então presidente Epitácio Pessoa. A primeira emissora de rádio do Brasil foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, atual Rádio MEC, inaugurada em abril de 1923. O responsável tanto pela transmissão do discurso do presidente, quanto pela criação da primeira estação de rádio do país, se chamava Edgar Roquette Pinto, considerado o patrono da radiodifusão no Brasil. O dinamismo e a agilidade em levar informação, opinião, variedades e entretenimento tornaram ao longo dos anos do rádio um meio de comunicação popular e acessível, principalmente em locais mais isolados do país. Seja pelas radionovelas, programas de auditório, o jornalismo com o Repórter Esso, as transmissões de futebol e mais recentemente as estações de frequência modulada, o chamado FM, o rádio serviu para criar alguns dos maiores nomes da comunicação também na televisão, introduzida no país em 1950. Todo o elenco da extinta TV Tupi trabalhava na Rádio Tupi de São Paulo. Mesma coisa nos casos da Record e da Bandeirantes, inicialmente rádios que conseguiram concessões do governo para emissoras de TV. Muito se fala sobre o fim do rádio. Quando a TV chegou ao país, dizia-se que o rádio acabaria pelo fato da TV ser uma espécie de rádio com imagens, o que atrairia mais pessoas. Mesma coisa foi dita com a chegada da internet. O rádio, obviamente, precisou se adaptar a estes meios, em especial a internet, para obter ainda mais alcance em mais locais no mundo. O podcast, por exemplo, é um filho desses dois meios. Inclusive, diversas emissoras de rádio no Brasil estão produzindo podcasts. Programas tradicionais do FM podem ser ouvidos também nos sites dessas emissoras ou ainda em plataformas de streaming de áudio como Spotify, Apple Podcasts, entre outros. Fora que existem transmissões ao vivo de programas pelo YouTube, com imagens direto dos estúdios dessas emissoras de rádio. Fato é que o rádio no Brasil está fazendo 100 anos, embora não pareça. Que tenhamos então muita coisa boa para ouvir nos próximos 100 anos. E assim nós encerramos essa edição do podcast Cafezinho, agradecendo a você que nos acompanhou pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Siga-nos em nossas redes sociais, basta pesquisar no Facebook e Instagram por Podcast Cafezinho Oficial ou ainda no Twitter por Pod Cafezinho WL. Saiba das notícias do Brasil e do mundo, bem como tem acesso às nossas colunas de opinião em nosso site, podcastcafezinhooficial.blogspot.com. Deixo o convite também para você se inscrever em nossos canais oficiais no YouTube e Rumble. Basta pesquisar por Podcast Cafezinho com William Lourenço. Eu tô indo embora e a você que fica um excelente dia e até o próximo sábado às 9 da manhã. Tchau!